Olá, saudações, meu amigo, minha amiga! Seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou ainda uma boa madrugada, independente do horário que você acompanha a nossa aula. Professor Evandro Musi passando aqui para ter mais um bate-papo legal com você sobre uma lei muito importante para a sua prova. Vamos falar sobre a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. E para você que não está se aguentando e quer saber desesperadamente que assunto que vamos tratar na aula de hoje, este será o nosso assunto. Vamos iniciar aqui o título dos procedimentos. Vamos começar falando das disposições gerais. Olha só o que está previsto no artigo 13 da lei. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas do Código de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. Quer dizer, o processo, não importa civil ou criminal, que trate sobre a violência doméstica, é claro que ele vai ser regido aqui com base no que a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, diz, mas vai ser aplicado a esse processo também o que está previsto no CPP, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, no Estatuto do Idoso, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos aplicar também a esses processos essas disposições, né, essas leis que regulam esses procedimentos. Se for civil, processo civil, tratando-se de criança e adolescente, o ECA, tratando-se de idoso, o Estatuto do Idoso, tratando-se de uma situação que configure o crime, Código de Processo Penal, no que não conflitar com o que é estabelecido na lei. Porque se conflitar, nós aplicamos o princípio da especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral, desde que elas tenham a mesma hierarquia. Então, a lei especial vai prevalecer sobre a outra norma. Então, no que for diferenciado, nós aplicamos o raciocínio aqui da Lei Maria da Penha. Legal? Artigo 14, vamos dar uma olhadinha nele. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para o processo, julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, olha só, aqui ele está fazendo o quê? Ele, na verdade, diz que pode ser criado, né? Esses órgãos, olha só, poderão ser criados pela União, Distrito Federal, territórios e pelos estados. Quer dizer, vamos criar aqui, não seria uma justiça especial, mas sim um juizado de violência doméstica, ou seja, uma forma de fazer esses processos que tratem de violência doméstica correrem de maneira mais especial, com uma especialidade. A tendência é que o quê? Quanto mais especialidade há em uma atividade, normalmente maior é a possibilidade de nós alcançarmos a excelência na prestação daquela atividade. Então, por isso que a ideia aqui da lei é possibilitar a criação desses juizados, visando alcançar a excelência na prestação do serviço, principalmente. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, esses juizados que poderão ser criados por esses entes da administração direta poderão praticar atos no período noturno, conforme estiver disponível nas normas que regulem aqui as ações do Poder Judiciário. Artigo 15, ele diz sobre a competência. Qual que vai ser o órgão competente, né? Porque assim, nós temos um grande problema em relação à competência. Vou te dar um exemplo. Olha só, imagina que nós temos aqui vários municípios contíguos. São todos municípios, por exemplo. Aí a ideia aqui é o quê? Aonde que o processo que trate aqui da violência doméstica, ele vai iniciar? É no município 1, no município 2, no município 3, no município 4, no município 5. É isso que o artigo 15 vai regular pra gente, olha só. É competente por opção da ofendida, então a ofendida é que vai escolher para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado do domicílio ou de sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda ou do domicílio do agressor. Então, olha só, nas causas cíveis, nos processos cíveis regidos por esta lei, vai ser competente para dar andamento nesse processo um desses três aqui. O local do domicílio da residência, o local do fato ou o local do domicílio do agressor. Quem escolhe? Olha só, a ofendida. Veja que o lance aqui é para os processos cíveis. Na sua prova pode aparecer para os processos cíveis e criminais? Não.
Lembra que é para os processos cíveis, não esquece disso. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, olha só, você tem que lembrar, tá? Primeiro que quais são lá as ações que são públicas condicionadas ou incondicionadas. Aí você vai lembrar que a lesão, quando for violência doméstica que teve ali o resultado, lesão corporal, ela é ação pública incondicionada. Se for outro tipo de violência doméstica previsto na Lei Maria da Penha, violência psicológica, violência, outras espécies de violência previstos no texto da lei, aí a ação ela será pública condicionada, quer dizer, condicionada à representação. Então, olha só o que está dizendo o artigo 16. Se for uma ação penal pública incondicionada, não cabe desistência, acabou, não cabe renúncia. Agora, se for uma ação penal pública condicionada, é isso que o artigo vai dizer, cabe aqui essa renúncia à representação, se for feito perante o juiz, em uma audiência que for especialmente designada para essa finalidade e desde que seja antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. E aí na sua prova pode cair aqui esse artigo de diversas maneiras, dizendo que pode ser depois do recebimento da denúncia, dizendo que não precisa ouvir o Ministério Público, dizendo que pode ser em qualquer audiência, dizendo que pode ser na ação pública incondicionada. Então toma cuidado com o artigo 16, tá? Artigo 17, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. A ideia aqui é o quê? É não fazer uma substituição da penalidade que vai ser aplicada. Por isso que não vai poder converter, aplicar aqui penas de cesta básica, não vai poder aplicar a pena de prestação pecuniária. A ideia é o quê? Não substituir a pena que está prevista na letra da lei. Tá? Agora a gente vai ver o capítulo 2, que trata das medidas protetivas de urgência. Vamos falar aqui das disposições gerais. Então olha só, uma vez que for recebida a comunicação da ofendida sobre a violência doméstica, olha só o que diz o artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas. Então, uma vez que o juiz recebe o pedido da ofendida, ele vai ter que tomar uma dessas ações aqui no prazo de 48 horas. Olha só, ele vai ter que ler o que está sendo pedido e decidir sobre a medida protetiva que foi solicitada. A partir disso, ele também pode determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária quando for o caso. Por exemplo, a Defensoria Pública. Se ele entender necessário, ele encaminha a ofendida para a Defensoria. Vai comunicar também o Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Veja que as medidas protetivas elas podem ser concedidas pelo juiz, desde que haja aqui o requerimento do Ministério Público ou o pedido da ofendida. Então a medida protetiva pode ser concedida porque o MP solicitou ou porque a ofendida solicitou, tá? Veja que essas medidas protetivas elas podem ser concedidas de imediato. Não precisa de uma audiência e não precisa do contraditório para que nós façamos a concessão da medida protetiva. Então não precisa de uma audiência e ouvir o agressor. Não, ela pode ser concedida de imediato. É isso que o parágrafo 1º do artigo 18 está dizendo, olha só. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. As medidas protetivas, elas podem ser aplicadas de maneira isolada ou de maneira acumulada. E poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então o juiz pode conceder uma medida só ou mais de uma, ele pode substituir a medida aplicada, desde que seja o juiz de direito, tá bom? Um juiz, membro do Poder Judiciário. É ele que vai poder restringir essas liberdades, esses direitos fundamentais em favor dos direitos previstos nesta lei. Parágrafo 3º do artigo 19, olha só. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessária a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Artigo 20.
Em qualquer fase do IP, do inquérito policial ou dessa instrução criminal, poderá ser decretada a prisão preventiva do agressor, desde que essa prisão seja decretada por um juiz. E aí essa prisão pode ser decretada de ofício, o juiz já entende necessário decretar a prisão, ou pode ser a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação da autoridade policial. Juiz, então, essa prisão preventiva do agressor pode ser feita quando, então? E essas são as hipóteses que você tem que lembrar. De ofício pelo juiz, o próprio juiz determina, quando o Ministério Público solicita, ou ainda quando a autoridade policial representar solicitando essa prisão preventiva. Parágrafo único, olha só. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, no decorrer do processo, o juiz pode revogar a prisão ou conceder novamente, claro, sempre de acordo com o que a lei determina. Artigo 21. A ofendida ela tem que ser comunicada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído do defensor público. Então, se for decretada a prisão preventiva, a gente vai ter que comunicar a vítima, tá certo? A ofendida. A gente vai ter que comunicar a ela de que a pessoa foi presa, ou de que a pessoa foi solta da prisão e assim por diante. Além disso, a ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor, para evitar que ela sofra uma nova agressão. Temos a seção 2, que trata das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Olha só o artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas. Então, quais são as medidas protetivas que podem ser concedidas? Olha só. Primeiro, suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826, de 2003. Então, se a pessoa tiver lá o porte de armas, digamos que se trata de o agressor é um policial, um integrante da carreira policial, ele tem o porte de arma. Então pode ser retirado o porte de arma, ser feita a suspensão do porte, mas com as devidas comunicações que se fizerem necessárias. Ou não seja um integrante da carreira policial, mas que tenha o porte concedido, enfim. Segunda medida protetiva, olha só, do inciso 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então aqui é a hipótese na qual o juiz ele vai determinar o afastamento do lar. Ele vai dizer, olha, você vai se retirar do lar. Então retire-se do seu lar até que a gente dê andamento aqui no processo, para que a mulher não sofra uma nova ação de violência doméstica, tá? Próxima medida protetiva, olha só. Proibição de determinadas condutas, entre as quais, por exemplo, a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Então o juiz pode falar, agressor, você não vai poder chegar a menos de 500 metros da vítima, a menos de 500 metros da ofendida. Então olha só, essa é um exemplo prático de aplicação do inciso 3, a linha A. O juiz diz, não vai poder chegar a tantos metros da vítima, para evitar que ela sofra uma nova lesão, uma nova violência. A linha B, olha só, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. O juiz também pode determinar a incomunicabilidade do agressor com a ofendida e seus familiares. Tá? Por exemplo, se o agressor ofendia ela, xingava ela, fazia aquela violência psicológica, o que iria impedir ele de entrar em contato? Ele não pode se aproximar, mas ele pode ligar e continuar ofendendo ela. Então a ideia é não permitir que isso aconteça. Próxima conduta, olha só. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então olha só, proibição, que o agressor frequente determinados lugares. Então, por exemplo, não chegue próximo do trabalho da ofendida ou de alguma outra localidade que ela se sinta
violada, vamos dizer assim, que ela se sinta violentada, que ela se sinta, de certa maneira, coagida, aí é claro que ela vai ter que, normalmente, solicitar para o juiz para que seja feita essa proibição de que ele frequente aquela localidade, destacar qual é a localidade. Afinal, o juiz também não tem uma bola de cristal, né? Por vezes ele pode decretar, o local de trabalho, algo do gênero, mas aí, é claro, vai ser caso a caso. O juiz vai decretar uma dessas, ou mais de uma dessa, de acordo com cada caso. Vai depender de cada caso na prática, tá bom? Inciso 4, olha só. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Então pode ser feita uma restrição ou suspensão de visitar os dependentes menores, por exemplo, os seus filhos, tá bom? Além disso, pode ser decretado a prestação de alimentos provisórios ou provisionais. Quer dizer, alimentos aqui é o quê? Pensão alimentícia. O juiz já pode decretar como uma medida aqui preventiva, né? Como uma medida protetiva, que o agressor já pague o valor de pensão alimentícia. Normalmente o juiz vai fazer isso se ele afasta do lar. Se ele afastou o agressor do lar, normalmente ele pode já decretar que seja feito o pagamento da pensão alimentícia, até para que os dependentes e a esposa, né, a convivente, não fique sem dinheiro, possa ali, né, se alimentar, possa subsistir, vamos dizer assim. Parágrafo 1º, olha só. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao MP. Então, quer dizer, essas medidas que nós vimos aqui não excluem outras medidas previstas em leis, tá bom? Parágrafo 2º, na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput de incisos do artigo 6º da Lei 10.826, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento de determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Então imagina lá que, por exemplo, o agressor, ele pertence à carreira policial, por exemplo, e foi feita a restrição do porte de armas. Isso vai ser comunicado ao órgão, corporação ou instituição para que adote as medidas cabíveis e cumpra com essa medida protetiva de urgência. Parágrafo 3º, olha só, vamos ver o que ele diz? Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial. Então o juiz pode a qualquer momento solicitar, tá, o apoio da força policial, apoio da Polícia Civil, apoio da Polícia Militar, a fim de cumprir alguma medida protetiva. Por exemplo, retirar ele do lar, afastar ele do lar. O juiz pode determinar que a polícia vá lá e retire a pessoa do lar. Parágrafo 4º da lei. Olha só. Aplica as hipóteses previstas neste artigo no que couber o disposto no caput nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei 5869 de 73, o Código de Processo Civil. Então, a gente vai aplicar aqui subsidiariamente o Código de Processo Civil no que tange a essas medidas protetivas, no que não for conflitante com a própria Lei Maria da Penha. Ainda, temos a seção 3 das medidas protetivas de urgência ofendida. O artigo 23 diz: poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a vítima para que ela tenha o atendimento adequado, olha só, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Ou ainda, determinar a recondução do ofendido e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Então, ele pode determinar o afastamento do agressor e determinar que a vítima seja reconduzida ao seu lar. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Então, ao invés de determinar que ela regresse ao lar, o juiz pode determinar que a ofendida saia do lar. O juiz pode determinar a separação de corpos também. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas. Então, para proteger o patrimônio da vítima, o juiz pode fazer o seguinte: ele pode determinar restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor ou ofendida. Então, digamos que o agressor ele tinha pegado lá alguns diamantes, por exemplo, ou outros bens, né, não necessariamente bens tão valiosos, e determinar que seja feita a restituição à ofendida. Ou ainda, a proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda, locação,
de propriedade em comum. Quer dizer, então a ideia aqui é não permitir que haja uma alienação dos bens por parte do agressor, impedir que ele possa alienar esses bens. Suspender as procurações que forem conferidas ao agressor, tá? Porque ele pode agir em nome da ofendida e prejudicar ela, então por isso suspender os efeitos dessas procurações. Além disso, prestação de caução provisória, mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então o juiz pode determinar que seja feito um calção, que ele faça um depósito no âmbito do Poder Judiciário para cobrir uma futura despesa que possa ter acontecido, um prejuízo que possa acontecer e possa prejudicar a ofendida. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3. Então, para que haja proibição de contratar e para que haja suspensão, né, dos efeitos das procurações, o juiz vai oficiar o cartório competente para que o cartório possa adotar o procedimento adequado. Temos ainda a seção 4, que vai tratar do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então veja que foi uma alteração na lei promovida em 2018, então uma chance grande aí de ser cobrado na tua prova, fica atento, porque antigamente o descumprimento da medida protetiva normalmente configurava descumprimento de ordem judicial. Agora não, com a alteração da lei, o descumprimento da medida protetiva, ela passa a configurar um tipo específico previsto em lei. Isso é importante você saber, esse artigo 24A. Olha só o que está escrito. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência nessa lei, a pena é de detenção, então não é reclusão, é detenção, então já começa no semiaberto, não é isso? De 3 meses a 2 anos, tá bom? Então a pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Então veja, descumpriu qualquer uma das medidas protetivas, essa é a pena. Olha só o que diz o parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Então não importa se o juiz que deferiu as medidas era um juiz civil ou criminal. Não interessa. Para a configuração do crime de desobediência aqui, né, de descumprimento da medida protetiva, não importa se a competência do juiz é civil ou criminal. Não importa se foi a vara civil ou a vara criminal que concedeu. Parágrafo 2º, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Então imagina que a pessoa está lá na frente da ofendida xingando ela e tinha uma medida protetiva que ele não podia se aproximar a menos de 500 metros da vítima e ele está lá. Ô fulana, ô sua pi, por aí vai. E aí a polícia foi lá e viu, né, no flagrante, viu na flagrância dos atos. Foi lá e fez a prisão em flagrante. Nessa hipótese, só o juiz pode determinar a fiança, tá certo? Olha só, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Além disso, o disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções que sejam cabíveis. Era isso que o professor queria conversar contigo nesse bloco de aulas. Agora chegou o momento de você cumprir a sua parte, reler os artigos que nós estudamos e fazer muitos e muitos exercícios. É assim que você conseguirá a sua aprovação. Lembre-se, você poderá sempre contar com o Nova Concurso e com o professor Evandro Musi. Estamos aqui para te ajudar a realizar o seu sonho. Quero lhe desejar agora um excelente dia de estudo. Até mais, amigão!